Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril, último dia da semana, e vamos lá para mais uma aula. Então, hoje a gente vai começar fazendo a correção da tarefa, tá? Que a gente tinha tarefa só de história, né, hoje. Então, assim, a tarefa da apostila grossa, ela é uma tarefa, assim, que ela é 100% pessoal, as respostas, tá? Porque, como eu falei com vocês, a gente tem aluno que mora em várias cidades aqui da região, em várias localidades aqui da região, então cada aluno vai ter uma resposta diferente de acordo com a pesquisa que foi realizada. Então, por isso que eu preciso que vocês me mandem as fotos das tarefas e tal. Quando a gente voltar para a escola, a gente vai ler essas tarefas, vai comparar com as dos amigos, tá bom? Então, lá na página 21, tá assim. Você estudou que usamos fontes históricas pessoais para resgatar lembranças e descobrir o passado que desconhecíamos. Ou seja, né, pra gente saber a história, que nem se eu fosse fazer, eu ia pesquisar Nova Londrina, né? Pra eu saber a história de Nova Londrina, eu ia ter que pesquisar, né? Numa revista que fala sobre fatos históricos da cidade, num livro, na internet, perguntar para alguém que mora na cidade há muitos anos, né? Então, por isso que está escrito aqui em fontes históricas, ok? Pra gente descobrir o passado que a gente não sabia, tá bom? A cidade em que você mora também tem fontes históricas e espaços destinados a preservar histórias do passado. O que isso quer dizer? Espaços destinados a preservar histórias do passado. Quer dizer que são lugares que são preservados ao longo do tempo, que tem lugares que é proibido você vender, você derrubar. Por quê? Porque são lugares que preservam a história, são espaços que preservam a história daquele lugar. Por exemplo, um monumento, né? Um espaço muito antigo que representa a história daquele lugar, né? Tipo a primeira casa, que de repente depois vira um museu e aquilo começa a fazer parte da história daquela cidade, e aí é proibido por lei vender, ou alugar, ou derrubar, tá? Que viram monumentos históricos daquela cidade. Os nomes das ruas e dos bairros de uma cidade têm história. Que história a sua rua e o seu bairro contam? Então, aqui é pessoal, porque cada um mora num bairro, cada um mora numa rua, então vocês iam pesquisar. Então tá lá assim, ó, pesquise informações a respeito da rua e do bairro onde você mora, responda as questões. Então aqui vocês teriam que responder o nome da rua, por que a rua tem esse nome, e para isso vocês teriam que pesquisar. De repente o pai sabe, a avó sabe, e se não sabe, a gente tem que buscar, tem que pesquisar na internet e ir atrás, tá? Eu sei também que pode ser que alguém tenha tido dificuldade em responder as questões, né? Não achei, e tudo bem, depois a gente vai resolver isso, tá? Mas mandem as fotos pra gente dando uma olhada. Então, essas respostas aqui são todas pessoais, de acordo com o bairro, com a rua que vocês moram, tá? E depois na página 22, a gente tem lá assim, ó. A gente tem uma foto que tá escrito Cine Brasília. A história de Brasília em cartões postais. Postal número 25 do Distrito Federal em 2010. Então, tá assim, os espaços públicos também estão relacionados à história e à cultura da cidade e de seus habitantes. Estações ferroviárias e rodoviárias, aeroportos, parques, praças, teatros e cinemas são exemplos disso. Esse é o caso do Cine Brasília, inaugurado em 22 de abril de 1960. O Cine Brasília é um lugar de encontro e diversão para muita gente. Atualmente, nele acontece o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tá? Então, foi o que a Pro acabou de falar, tá? Existem espaços, praça, um lugar que fala muito sobre a cultura, representa a história daquele lugar. Então é muito importante que aquilo seja preservado, tá? Muitos lugares viram museu, viram teatro, tá bom? Aí, aqui tem outra atividade que também é pessoal, que tá assim: pesquise o nome de um espaço na sua cidade que esteja relacionado à memória e à história local e responda questões, tá?
Então aqui você, o nome do local que você pesquisou, por que esse local é importante para sua cidade. Então são respostas pessoais também, tá? Então vocês vão responder, mandem foto para mim, que é vai dar uma olhada, porque nem aqui embaixo tá, converse com seu professor e colegas a respeito dos diversos lugares que foram pesquisados. Então depois a gente retoma pra gente poder discutir isso, tá? A página, aí agora vocês vão lá no livro de atividades, na página 76, pra gente corrigir a tarefa daqui, tá? Então lá tá assim, ó. Leia as imagens e as legendas. Então eu tenho a primeira imagem que tá assim, praça pública em cidade brasileira. É uma praça pública, né? Ou seja, que todas as pessoas podem frequentar, de uma cidade brasileira. Eu já sei que fica no Brasil. A segunda foto tá assim, prefeitura do município de Gramado, no Rio Grande do Sul. Prefeitura. A terceira tá assim, biblioteca pública Benedito Leite, em São Luís, no Maranhão. São 3 imagens, cada imagem tem a sua legenda. Na outra página tem mais. 4. Museu Nacional Onestino Guimarães, em Brasília, no Distrito Federal. A quinta imagem é uma residência, uma casa, tá? A sexta e última imagem, apartamentos residenciais. Então ali tem uma foto de vários prédios com muitos apartamentos residenciais, onde moram pessoas. De acordo com os números indicados nas imagens, identifique os espaços urbanos. Então, a praça pública, qual é o número? Ali tem um quadradinho, vocês vão colocar qual que é o número que identifica a imagem da praça pública. Número 1. E na frente vocês vão colocar se é público ou se é privado. Já tá falando, praça pública. Ela é pública ou ela é privada? Ela é pública. Então, vocês vão colocar no quadradinho número 1 e na frente público, ok? Segundo, biblioteca pública, tá? Então, vocês vão lá, qual que é o número da biblioteca? Então, tá lá, ó, número 3, e vocês vão identificar. A biblioteca pública, ela é pública ou ela é privada? Já tá dizendo, biblioteca pública, então ela é pública, ok? O terceiro, residência. Gente, então a gente vai lá, procurar a residência, tá aqui, ó, número 5. Então, vocês vão colocar lá no quadradinho, antes da residência, número 5, e na frente a residência. Gente, a casa de uma pessoa, ela é um lugar público ou ela é um lugar privado? É um lugar privado, particular, pertence a uma pessoa. Então, só pode entrar quem é da família, quem for convidado, tá? Então, na frente vocês vão colocar privado. Depois ali, apartamentos residenciais. Aí vocês vão colocar na frente número 6. E na frente, um apartamento residencial que mora uma pessoa. É público ou é privado? Ela é privada, é particular. Moram pessoas ali. Pertence a alguém. Não é público, ok? Não é qualquer pessoa que pode entrar. Tem que ser convidado. Então, na frente dos apartamentos residenciais, privado. Aí ali, museu. Museu número 4. Então, vocês coloquem lá o número 4 na frente. E aí, museu público ou privado? Nesse caso aqui do Museu Nacional Onestino Guimarães, ele é público, tá? Nesse caso. Mas pode ser sim que existam, que existam museus que é privado. Parceria, tipo público e privado. Por exemplo, é uma parceria do governo, mas dentro existem obras de arte que pertencem a alguém, tá? Então, nesse caso aqui, este museu aqui é público, ok? Aí, 2, tá lá prefeitura, é número 2, tá? Que tá escrito aqui, ó, prefeitura. E aí, vocês acham que a prefeitura é um lugar público ou é um lugar privado? O que vocês acham? É público? Já ia falar privado, tá doida? A prefeitura é um lugar público, ok? E aí tá lá escrito, né, nas linhas correspondentes cada espaço, escreva se o espaço é público ou privado. A gente já fez isso. Aí agora a gente vai lá na página 78 e tá assim, observe esta imagem e a localização de Roma. Então ali eu tenho uma imagem de Roma, tá? De um lugar em Roma. Aí tá em amarelinho ali, o Coliseu foi construído há muito tempo.
Nesse lugar, as pessoas se reuniam para assistir a grandes espetáculos. Atualmente, muitos turistas visitam as ruínas do Coliseu para conhecer um pouco mais a respeito da história da Roma antiga, ok? Então, o Coliseu é um lugar que existe lá em Roma, muito visitado, muito frequentado, tá, por turistas durante o ano todo, e é muito antigo, tá? Antigamente, ele era usado para espetáculos e tal. Hoje, ele não é usado para espetáculos, hoje ele é usado para visitação, para as pessoas visitarem, conhecerem, saberem mais a respeito da história da Roma de antigamente, da Roma antiga, tá? Então eu tenho ali um mapa que tá lá, Europa, Península Itálica. Então ali eu tenho um mapa da Península Itálica. E ali eu tenho vários países europeus, vários. Vocês podem olhar ali, Noruega, Suécia, Finlândia, Ucrânia, Polônia. Mas ali tem um quadradinho vermelho, que vocês podem olhar, que fala Península Itálica, porque a Itálica é uma península, tá? Vocês podem ver ali, ó, é uma pontinha fininha ali no continente europeu, tá? E aí ali do lado eu tenho a fonte, a legenda. A respeito das cidades e de seus espaços, marque X nas alternativas verdadeiras. Então está escrito marque X nas alternativas verdadeiras. Isso quer dizer que tem mais de uma, tá? Sempre prestem atenção nisso. A primeira alternativa. Em muitas cidades existem construções e monumentos preservados que contam a história dessas localidades. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Em muitas cidades existem construções e monumentos preservados que contam a história dessas localidades. Isso é verdadeiro, vocês podem marcar um X, tá? Em muitas cidades existem construções e monumentos que são preservados, tá? Que contam a história daquele lugar. A segunda, nas cidades da atualidade não existem mais construções e os monumentos que contavam a história desses lugares. Falso isso, né? A gente acabou de dizer que é verdadeiro, que em muitas cidades isso existe, tá? Então a segunda não assinala. A terceira, os monumentos e as construções históricas de uma cidade também podem ser considerados patrimônio daquela cidade. É um patrimônio histórico daquele lugar. Verdade, ok? Marca um X lá. Então agora eu vou encerrar o vídeo pra gente ir pro nosso conteúdo de língua portuguesa, ok?